Bora para as previsões de 2024? Esse vídeo a gente vai falar sobre as energias do tarô e a previsão do tarô, o arcano que rege esse ano de 2024. Nos próximos vídeos eu ainda vou falar sobre o planeta que rege, a linha temporal também que a gente vai ter ali, eventos astrológicos, mercúrios retrógrados, eclipses e tudo mais. E também vai ter um vídeo que eu vou falar sobre banhos e também vai ter aí umas dicas de como sobreviver, como utilizar a energia deste ano melhor para você conseguir trazer a prosperidade. Mas nesse vídeo a gente vai focar sim no arcano à força, que é o arcano regente de 2024, e vou falar das áreas. Que áreas são essas? Amor, trabalho, saúde, espiritualidade, e aí a gente vai falar de finanças, vamos falar de tudo isso, o que é importante, como que trabalhar, o que fazer para conseguir ter e chegar aonde você quer. Lembrando, gente, aqui embaixo está aparecendo o meu WhatsApp, é só mandar um WhatsApp se quer marcar uma consulta de tarô comigo e também se quer fazer uma leitura de chakras para entender como estão os seus chakras, mais ativação reiki. E aqui em cima, e também pode mandar um WhatsApp que eu mando lá para vocês, tem o kit vibracional 2024, que é um kit esotérico que vai ter velas, banhos de limpeza, banhos de ativação e cristais, tudo conectado com a energia desse ano para que você construa o melhor ano para você. Então aproveita, já corre lá para a gente começar o portal 1 do 1, que é o primeiro portal que tem ali no ano, o dia 1º, para dar aquele start e se conectar com essa energia da forma correta e não ficar perdido, porque esse ano, sim, é um ano que traz desafios. É um ano negativo? Talvez. Para algumas pessoas vai ser bem negativo, porque é um ano que vai trazer muitas cobranças do universo e internas. Mas pode ser um ano de grandes conquistas se você conseguir sintonizar a energia correta. Vamos lá. Como eu já dei um spoiler, o arcano que vai reger este ano é o arcano à força, o número 8 do tarô. Até porque na numerologia do ano 2024 a somatória vai dar 8. E nessa somatória 8 a gente entende que aquela carta kármica que a gente chama de numerologia kármica é o arcano à força que vai reger toda a frequência do ano. E isso já começa, gente, ali no dia 1º, né? Dia 1 do 1 já começa essa energia e vai até dia 31 do 12. Então aí já vai ter essa regência do arcano à força. Que arcano é esse? Eu vou deixar aqui do lado para vocês olharem o arcano à força, tá? Ele tem aqui uma mulher que está segurando um leão, ela tem uma coroa e tem ali o símbolo do infinito na sua cabeça, né? E ali a paisagem é gostosa, ela tem uma capa vermelha. Então a gente entende que essa mulher tem um poder, ela sabe quem é ela. O leão representa a coragem, a vontade de conquistar. Esse leão também são os instintos. Ela não está matando o leão, ela está segurando. E ela não está fazendo uma força para aquilo, ela não está jogando muita energia, ela está fazendo com tranquilidade. Então, com tranquilidade, ela está lidando com seus próprios instintos de uma forma positiva. E vai ser exatamente isso que você tem que fazer neste ano, meus queridos. Você tem que conhecer seus instintos, conhecer suas vontades verdadeiras, lidar com eles de uma forma de inteligência, seja inteligência emocional, seja intelectual, para que você consiga não apagar eles, porque senão vai gerar bloqueio, mas permitir que eles fluam dentro de um processo social equilibrado. Fácil? Não sei. Para algumas pessoas vai ser bem difícil, porque estão aí vivendo no descontrole. Então vão ter picos de ansiedade, vão ter picos de depressão, vão ter grandes problemas. Outras pessoas vão fazer isso assim, ó, de letra. Mas se você começar a trabalhar seu processo de autoconhecimento, você vai conseguir chegar lá. Gente, a gente tem que ter força interna. Essa força interna, o que é isso, gente? É saber quem é você, suas capacidades, aquilo que você tem de sombras e aquilo que você tem de luz. E se você entender isso, você consegue lidar com a vida de uma forma mais fácil. Ao mesmo tempo, tem que ter coragem. Só que a gente só tem coragem se a gente se sente seguro. Se você está na insegurança, vai ser muito difícil conquistar esse processo de coragem. Então, você vai ter que aumentar a sua segurança, trabalhar bastante seu chakra básico para conseguir trazer esse processo de coragem de enfrentar os desafios que chegarão até você. Nesse contexto todo, ainda tem o processo do prazer. Quando você se conecta com as suas vontades verdadeiras, e o que eu estou falando de vontades verdadeiras? Eu sei que assim é até meio estranho, vontades verdadeiras, porque muitas vezes você pode ser instigado a ter vontades. Eu tenho uma vontade de seguir uma carreira, eu tenho uma vontade de casar, eu tenho uma vontade de ter filhos, mas quando você se conecta com o seu eu interno, você fala, pô, não quero casar, não quero ter filhos, não quero seguir essa carreira, não quero continuar nesse país, né? Não tenho vontade disso, não tenho vontade daquilo. Aí você vai ter que se descobrir, você vai ter que apagar a influência das outras pessoas em você, olhar para aquilo que
que seu coração está dizendo e conectar com a sua vontade. Conectando com essa vontade, o que você vai fazer? Você vai sentir o prazer, mesmo nas situações ruins daquele processo da sua vontade. Olha, eu quero comprar uma casa, só que agora eu tenho que trabalhar desse jeito, tenho que fazer aquilo outro jeito, tenho que fazer desse jeito, tenho que juntar esse dinheiro, mas se você está naquele objetivo e aquilo faz parte do seu contexto interno, essa motivação, ela não vai ter que ser instigada, ela vai ser natural e você vai sentir um prazer no cotidiano para chegar até esse objetivo. Tem um exemplo, viu, gente? Isso depende para cada tipo de pessoa e para cada tipo de vontade. E aí, o prazer é importante. No conceito da carta da força, você só tem prosperidade, só tem sucesso e só alcança seus objetivos se você conseguir aprender a ter prazer sempre no processo. Então, nada de acordar reclamando, nada de vivenciar o processo negativo, de xingar, de ficar estressado. Você vai ter que aprender a trazer leveza. Lembra como ela segura o leão de uma forma leve? Outro ponto interessante aqui são os processos de cobrança. O arcano força é conhecido pelo processo de querer ser perfeito. E aí, a gente tem que lembrar muito. A frase do ano, que eu vou falar muito isso ainda, é o quê? Eu não preciso ser perfeito, eu vou dar o meu melhor. O processo de ser perfeito é utópico, não consegue se chegar a essa perfeição. Então você tem que dar sempre o seu melhor, mas não precisa ser perfeito. Isso tira um peso dos ombros, e isso reduz a sua cobrança interna, porque durante o ano você vai ficar muito se cobrando por uma perfeição para atingir rápido os seus objetivos, para que você não erre, para que você não dê aquela escorregada, porque todo mundo vai dar essa escorregada, todo mundo é humano, todo mundo pode dar essa escorregada. Só que se você conseguir pensar, tá, errei, não consegui, vou tentar novamente, vou tentar fazer melhor, vou tentar aprender com meus erros, isso facilita o processo. O que acontece é que quando você começa a se criticar demais, começa a se cobrar demais, você tem uma tendência de reduzir sua estima. E você reduzindo sua estima, você reduz o seu valor e nesse processo tem impactos no quê? Impactos no amor, porque uma pessoa que está desvalorizada não consegue amar ou não vai encontrar pessoas interessantes na sua vida. Uma pessoa que está desvalorizada não consegue ganhar dinheiro. Uma pessoa que está desvalorizada não consegue crescer na carreira. Então é importantíssimo reduzir o processo de autocrítica. Outro ponto importante aqui é você não se comparar. Ah, mas tal pessoa fez isso, mas tal pessoa faz desse jeito, eu também posso. Para com isso, faz do seu jeito, cria seu modo, para de trazer comparação, para de comparar corpos, para de comparar inteligência, fortunas ou carreira. Faça do seu jeito, cria a sua história, faça a sua vontade daquilo. Entende isso? Porque se você tem uma vontade e você está se comparando, você vai ter que mudar sua forma de ter essa vontade para se adaptar à comparação. Então você vai estar fugindo daquilo que você é, daquilo que você quer, e o prazer vai reduzir. Pensou dessa forma, né? É importante pensar nisso. Vamos agora ao que vocês gostam muito desse processo das áreas, né? Vocês querem saber que área, como vai ser cada área e tal. Vamos começar pelo processo do amor, tá? O amor a gente pode dividir em duas classes aqui, é importante dividir porque vai acontecer situações diferentes. No processo dos casados, a gente tem pontos muito positivos, se a relação está positiva, se a relação já está no fluxo de crescimento, de estabilidade, de equilíbrio. Se acontecer isso, a tendência dessa relação é evoluir muito, tá? Evoluir muito em todos os processos, tanto no contexto de coligação, de parceria, de companheirismo, como também no processo de crescimento familiar, seja se a pessoa quer ter uma família, aumentar a família, ou seja se ela quer ter um equilíbrio financeiro junto com esse processo. Então isso tem uma tendência muito positiva. Mas casados que estão um pouco desconectados, ou casados que estão com problemas ali na cama, isso pode ser um grande problema mesmo, e pode causar separações. A carta da força, ela não costuma ser leve, tá, gente? Ela sempre vai ser muito intensa. E aí, é lógico que faz parte da gente tentar buscar esse equilíbrio e buscar essa neutralidade. Mas se o casal já está um pouco ali perdido, não está conseguindo se conectar, não tem os mesmos objetivos, a tendência é que isso aumente a crítica dentro do casal e isso vai criando atritos até que aconteça um rompimento. E a gente vai ver muitos casais se separando ao longo do ano. E outra situação, se a cama não está positiva, o processo começa a entrar no processo de amizade. Só que a cobrança da força não permite que uma relação que não exista de verdade continue. Tá? Isso também vai ter um pouco a ver ali com o planeta Saturno, que a gente vai falar no processo de astrologia, mas aquilo que não for verdade não há de realizar, não há de continuar. E isso pode sim ter um processo aí de separação, de divórcio, mas um processo talvez de transmutação, né, no contexto de amizade, não tem problema nenhum. Já no conceito de solteiros, olha,
Solteiros vai ter muita pegação esse ano, então se prepara, tá? Se prepara, mesmo aquelas pessoas que não gostam, vai falar assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Isso porque a sensualidade vai estar em alta. Então, a busca desse prazer sensual e o prazer carnal vai ser muito estimulado internamente e externamente. O que a gente tem que entender disso, tá? Para criar conexões verdadeiras, você vai ter que sair do ego e abrir sua vulnerabilidade. E isso é força interna, viu, gente? Quando a gente já permite que o outro veja a gente de verdade, com nossos defeitos e qualidades, isso mostra o quê? Força interna. Mostra quanto você é poderoso, quanto que você não tem medo, tá? E aí sim é propício para encontrar pessoas novas. Só que se você não fizer isso, ficar no ego, vai ser difícil, tá? Uma outra coisa que é interessante, eu já falei muito isso para muitas clientes, vocês sabem disso, comenta aqui se eu já falei isso para vocês, cuidado com as listas. Olha, eu só vou ficar com um homem que seja de 1,87 m, que tenha cabelos castanhos no nível tal, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que tenha tanto na conta, que tenha essa profissão, que tenha aquilo outro. E eu tô falando isso com homens, mas pode ser mulheres também. Toma cuidado com esse processo de você colocar ali uma pessoa, pintar uma pessoa perfeita, e você ficar em busca dessa pessoa perfeita. Por quê? Você está bloqueando o seu contexto de abertura no amor, porque às vezes o seu processo de relacionamento não seria com essa pessoa, seria com uma pessoa um pouco diferente daquilo que você padronizou como correto. Eu não estou falando que você tem que aceitar relacionamentos tóxicos, eu não estou falando que você tem que aceitar relacionamentos ruins. O que eu estou falando é para você quebrar os padrões e se abrir para que tenha uma relação verdadeira com sentimentos, com emoção, com companheirismo, com amor. É isso que é importante dentro de um processo de relacionamento e é isso que você tem que trazer para o seu processo de cocriação, porque senão você pode estar perdendo tempo ou atrapalhando o seu caminho de destino. Fácil, entendeu? Vamos para o trabalho, já vou falar trabalho de dinheiro aqui, tá? O momento do trabalho vai ser bem interessante. A gente vai ver avanços em várias áreas, tá? A gente vai ver um progresso em várias áreas, principalmente avanços ligados com tecnologia e situações de mercado financeiro. E a gente vai ser muito falado desse mercado financeiro, da tecnologia, ou como isso está influenciando, ou como a tecnologia está influenciando nas vendas, nos aumentos de vendas, na modificação do consumidor. Então isso vai ser muito falado. A gente já está falando de um processo muito grande de inteligência artificial e isso vai dominar o processo do mercado do ano que vem, mas não só isso, a gente também vai ver muito sobre o processo de tecnologia e saúde. Isso também vai ter grandes influências nos PIBs dos países. Tiago, por que você está falando de PIB se está falando de pessoas agora, né? Vou falar disso no outro vídeo, eu vou falar de aspectos mundiais. Mas o que a gente está falando disso? Porque o mercado vai crescer. Então, se você quer crescer na sua carreira, pense nesse processo de inteligência artificial, pense nesse processo de tecnologia, você vai ter que trazer isso para você. Talvez a sua empresa, talvez aonde você está não tenha isso, mas se você conseguir buscar um avanço nesse processo, uma sabedoria, um conhecimento, um curso, isso pode gerar crescimento na carreira. Mas no aspecto geral, é um momento de expansão, de crescimento super positivo. Só tem que tomar cuidado com duas coisas. Você vai estar motivado, só que ao mesmo tempo, essa motivação, se você se perder no autocontrole, se perder na crítica, isso começa a gerar esse processo de busca de perfeccionismo. A gente vai ver muitas pessoas com burnout, cansadas de trabalhar, trabalhando mais do que deveriam e não conseguindo ali fazer aquilo que tanto querem. Então toma cuidado, tenta equilibrar o que é trabalho, o que não é trabalho, o momento de trabalhar bastante, o momento de se divertir, é importante ter esse processo de equilíbrio. Tente não se criticar tanto, tente permitir-se errar e consertar seus erros e buscar melhoramento, mas sem ser tão crítico com você mesmo, e aí você vai ver que isso é muito... Fazendo isso já tem um avanço no seu processo de carreira. Não tenha medo de se expor, porque vai precisar que você coloque um pouco a cara no sol. A carta da força é uma carta de expressão, não pode ficar presa, você vai ter que se expressar sim. E aí, pessoas que têm problemas de comunicação têm que começar a trabalhar isso de alguma forma, procurando ajudas necessárias. Isso é importantíssimo. Outra situação no trabalho que vai ser bem interessante é o quê? Não adianta você querer estabilidade. Por mais que estabilidade, a carta da força fale sobre uma estabilidade financeira e estabilidade profissional, a carta da força pede que existam avanços. Se você está ali parado, esperando, só ali paradinho, vai ter alguns problemas e pode até rolar um processo de redução, perder o emprego, mudar de um cargo que você não goste. Então esteja no processo de progresso, é importante você trazer isso, tá? E, por mais que a gente esteja falando que não é para trazer controle excessivo, é importante trazer controle. Entende isso? É o meio termo, gente.
de controle, mas sem ser demais, sem ser um processo de sacrifício, sem ser um processo de se machucar. Mas o controle é importante, seja no controle financeiro, entender bem as suas finanças, fazer um planejamento, colocar numa planilha, colocar no papel, mas entender muito bem seu financeiro, para que você não tenha problemas de gastos excessivos, porque se você ficar muito ansioso e a carta da força pode trazer essa ansiedade, você pode gastar mais do que deve, ou você pode tentar compensar seus processos aí de autocrítica com o processo de alimentação, com o processo de exageros em comida, em roupa e tudo mais. Então tome cuidado e é importante controlar sim. E aqui a gente está falando que a carta da força pede para você fazer investimentos de médio prazo. Não é nem de curto, nem de longo. A gente está falando de médio prazo, porque isso será muito positivo para você. Então procura aí com os investidores, nos sites, no YouTube, procura aí, tente buscar e entender como se enquadrar nesse processo, porque você vai ter grandes ganhos se você fizer isso. Outra situação que é importante, o controle da sua carreira, tá? Controle sua carreira, não deixa ali, Léo, vou ver o que vão querer, vão ver. Não, você tem que trazer esse controle, aonde eu quero chegar, o que eu preciso para chegar ali, não estou chegando aqui porque tem um impedimento de uma empresa, de uma situação, mudo com facilidade, vou, porque meu objetivo não pode ser parado. Entenda isso? Tenha seu foco e vá atrás desse foco, tá? Não é para ficar esperando de Deus, não. Chega disso, hein? A carta da força pede para fazer, tá? Como falei bastante de saúde aqui no processo até de trabalho, vamos falar de saúde agora. Gente, saúde, tá? É um processo, como eu já falei, que vai ter muito avanço na tecnologia, a gente vai ver esse avanço chegando até a gente de muitas formas, mas como a gente está falando de uma carta que fala muito sobre autocobrança, sobre autocrítica, sim, é fundamental ter uma conexão aí de autoajuda, de trazer um processo psicológico, de trazer um processo terapêutico, para não se perder no processo. Lembrando que quanto mais você se critica, quanto mais você se cobra, mais isso pode gerar uma estagnação em todas as áreas da sua vida. Então é importante trazer essa saúde emocional, essa saúde mental e trazer muito autoconhecimento para você entender qual é a sua vontade verdadeira, para você não ficar fazendo e não chega a lugar nenhum, tá? Mas a gente vai ter que lidar com o estresse, com a ansiedade, com o burnout, tá? Muita tensão nos ombros, nos braços, nas costas, muito esse processo de posicionamento para frente, então se pode machucar o pescoço, tá? É um momento interessante para trabalhar musculação, tá? A força fala sobre isso e talvez até na área da saúde a gente vai ver muito esse processo de musculação ainda mais evidente, já é evidente, mas vai ver mais evidente ainda, ou táticas que funcionam melhor, tudo isso pode acontecer ao longo do ano. Então, trabalhar a musculação é uma forma de reduzir o estresse, gente, isso é importante entender. Então, vamos trabalhar um pouco de exercício físico, sim. Esses os aspectos mais complicadinhos e também mais favoráveis do processo desse ano na saúde, tá? E espiritualmente é um momento de muita conexão espiritual. Então, assim, você vai conseguir se conectar com uma espiritualidade, seja ela uma egrégora diferente, a sua própria egrégora, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o fanatismo religioso. Inclusive, isso pode acontecer pelo mundo, a gente vê situações pelo mundo acontecendo em cima disso, mas não gere esse processo de fanatismo. Sua crença não é melhor que a crença da outra pessoa, a sua visão de mundo não é melhor que a visão do mundo do outro. Tome muito cuidado com isso, acredite naquilo que faz bem para ti, mas não envolva o outro nisso. Seja só para você, o outro não precisa acreditar, não precisa ver o mundo da mesma forma que você, e isso é importantíssimo a gente colocar, tá? Mas aumente essa conexão, porque já vai estar mais forte, as pessoas vão estar mais religiosas, mais espiritualistas, mas tomara que não fiquem tão moralistas assim, tá? Tomara mesmo, é muito importante isso. Já no contexto social e família, gente, é bem interessante porque vai ter muita agitação nessa área, vai ser bem movimentado. Só que a gente vai ver muitas pessoas se afastando de amigos, de familiares, pelo processo da crítica. As pessoas vão estar mais chatinhos, fofoqueiros, colocando defeito no outro, apontando ali o defeito. O outro é muito fácil apontar, né? Aponta com o dedo, mas triste fica apontado para ele não tá nem aí. Então a gente vai ver muito disso. E isso pode fazer movimentações em processos sociais. Como eu falei, existem muitos processos de comparação também. E nesse processo de comparação pode ter um processo de atração de pessoas que são falsas. Então toma cuidado. Se você começar a se comparar muito, você vai atrair para você um processo que é falso. E aí vai ficar rodeado de pessoas falsas e vai reclamar, o universo só atrai pessoas falsas. Mas é porque você está sendo falso com você mesmo. Então toma muito cuidado com isso, tá? Mas, de certa forma, também tem um processo das amizades que sobreviverem vão ser fortalecidas, vão ter um fortalecimento muito interessante, então isso acaba sendo muito positivo.
Gente, falei aqui, acho que das principais áreas, se faltou alguma área, é só me comentar aqui que a gente faz um vídeo complementar, não tem problema nenhum, porque aqui a gente vai ter muito vídeo de ano novo ainda, né? Então a gente vai ter muitas situações que vão começar a aparecer. Mas uma coisa que é bem interessante, gente, que você tem que lidar no arcano à força durante esse processo desse ano de 2024. Vou me criticar menos, vou entender que vou dar o meu melhor, não preciso ser perfeito. Vou lidar com o meu estresse de alguma forma, seja meditando, seja fazendo exercício. Vou tentar trabalhar isso o máximo possível para que ele não me domine e não gere um problema maior. Tá? E vou buscar o autoconhecimento para entender aquilo que eu quero de verdade. Entende isso? Porque o pai, mãe, sociedade, todo mundo foi implantando um monte de coisa na sua cabeça. E você muitas vezes está correndo há muito tempo atrás de uma coisa que não é aquilo que você tanto quer. E está na hora de você se ouvir, se entender. Fazendo isso, você vai ter uma busca com prazer e o sucesso vai ser efetivo na sua vida em qualquer área. Entenda isso. O que você fizer com prazer vai ter sucesso. Se eu estou feliz fazendo uma situação, vou trazer um sucesso naquele projeto que eu estou fazendo. Então pense nisso, faça com prazer, só que nem sempre dá para fazer prazer se você estiver muito fora do seu caminho, muito fora do seu destino. Então enquadrar seu destino dentro da sua vontade verdadeira vai te trazer prazer e isso vai estimular o seu sucesso. Tá bom? Quer entrar em contato comigo? Comenta aqui embaixo ou manda mensagem aqui no WhatsApp, tá aparecendo em algum lugar daqui. Lembra do kit que tá aparecendo aqui para você se conectar da forma correta com esse ano. Beijos!